É isso aí, pessoal. Mais um podcast. A vida é um caos. A minha vida é um caos, a sua vida é um caos, mas não tem problema não. Aqui, você sabe, eu trago profissionais para dominar um pouco esse caos que habita dentro de você. E pensa numa coisa caótica, que é fazer dieta. Eu vejo que um dos maiores problemas para a pessoa conseguir fazer dieta é a sua saúde mental, o seu comportamento alimentar. Porque acaba que hoje, o que acontece? As pessoas não conseguem seguir uma dieta porque elas acabam comendo as suas emoções. E para desmistificar e para ajudar você a dominar esse caos que habita em você em relação à dieta, eu trouxe nada mais, nada menos que Roberto Garcia, mais conhecido como Mente em Forma. Roberto, por favor, se apresente para o pessoal aí, meu amigo. Vamos lá. Fala, pessoal. Bom dia a todos que estão aí presentes. Um grande prazer estar aqui, viu, Peterson? E ter a oportunidade aqui de poder conversar e falar um pouco sobre o meu conhecimento, a experiência e o que eu acho que... Estava até conversando agora com um amigo meu, ele falou assim, muitas vezes hoje da nutrição é como se tivesse todo mundo dentro do mar vermelho, né? Hoje todo mundo sabe, entre aspas, aquilo que eu tenho que comer, né? Todo mundo tem mestrado e doutorado em saber o que fazer na hora de comer ali, mas na hora de praticar, de colocar em prática, né? Como se fosse falar sobre esse terreno é um mar azul, porque poucas pessoas hoje, elas transitam, elas falam sobre a importância das emoções e a influência das emoções no nosso comportamento. Então, estamos aqui para conversar sobre isso, dar uma dica aí para o pessoal e ajudar no que a gente puder. E Roberto, me explica o seguinte, para a gente começar esse nosso bate-papo aí. Como você começou a se interessar por esse assunto de comportamento alimentar? Já tem alguma história pessoal em relação a isso? Tem uma busca pessoal e aí, a partir dessa sua busca, você se interessou mais por esse assunto? Como você sei lá, você já teve compulsão, já foi obeso ou algo do tipo? Cara, antes de tudo, desde criança eu sempre me interessei, né, cara? Sempre me interessei pelo comportamento humano. Não sei porque eu gostava de ficar observando, assim, como é que as pessoas se comportavam. Você já analisava pessoas, assim, de cara, desde Cara, pequena? eu ficava com dúvida, assim, o que eu vou ser, né? Quando crescer. Cheguei a pensar, assim, você é dentista, né? Você, sei lá, advogado, tudo isso passou pela cabeça. Só que me intrigava sempre, cara, o comportamento humano, a reação das pessoas, como as pessoas, elas funcionavam. E eu adoro, assim, sou apaixonado até hoje por essa questão do comportamento humano, né? E aí tudo começou, cara, com a minha própria história, sabe? Você brigou com a balança? Você teve problema com balança, assim, desde pequeno? Como é que foi isso? Então, no termo geral da palavra, sim, né? Sempre tive briga total ali com a balança. Então, sempre o tema peso sempre foi algo de preocupação para mim, desde criança. Sabe aquela criança que se olhava no espelho e ficava olhando ali para ver quem é preocupado com emagrecimento? Eu lembrei que agora eu me lembro de uma conversa com minha avó, cara, quando eu tinha mais ou menos uns 6, 7 anos de idade, onde eu comecei a tentar fazer dieta com 7 anos de idade. Ela tentava reduzir pão, olha só, cara, a preocupação, né? Pô, Reduzir com 7 anos pão. de idade, né? Isso traz uma carga muito ruim depois, isso, né? Com certeza, né? Hoje, depois de adulto, a gente vê que não é nada saudável, né? E aí eu comecei a desenvolver episódios mesmo de compulsão alimentar com 11 anos de idade. Essa relação, essa preocupação assim com comida, né? O que você vai comer, preocupação com imagem. Já me lembro que eu me sentia mal perante os meus amigos assim no colégio porque eu era o gordinho, né? Sempre fui, até os meus 26, 27 anos, eu nunca estive num peso chamado assim, sabe, constante ali, num peso aceitável, vamos dizer assim, perante a sociedade. Cara, Sempre então tive. foi muito tempo de briga com balança, assim, de 11 até os... Não, 11 não, você falou que com 7 já tinha essa preocupação e foi até 27 anos ali, Roberto. Sempre. Toda a minha vida eu sempre tive nesse contexto, né? E aí comecei a desenvolver compulsão alimentar com 11 anos de idade e é uma coisa que ninguém fala, né? Todo mundo que está assistindo aqui, quem se identifica com isso, quem sabe que tem compulsão alimentar, a gente não sai por aí falando assim, opa, tudo bem, prazer, muito bom. Ó, eu sou o Roberto, eu tenho compulsão alimentar, tá? E fica aí. Ninguém sai falando isso, né? É uma coisa muito interna, internalizada. Então eu me lembro de muitos episódios de eu chegando em casa e meu pai não estava na cozinha, minha mãe não estava na cozinha, e aí você abre, né, a geladeira e faz a arruaça ali. Você come tudo violentamente, sabe? Sente que tem um apagão, um descontrole total ali.
E quando eu fui crescendo, eu fui percebendo por que eu tinha esse comportamento, né? Eu ficava pensando assim, isso me fazia mal, cara, sabe? Eu me sentia, muitas vezes, assim, um lixo. Por que eu tô fazendo isso, né? E só ganhando peso, né? Cada vez mais o ano passando, os anos se passando, você se sentindo uma pessoa descontrolada, abalando a sua autoestima por conta disso. E eu, como gostava de observar comportamento, eu ficava me espionando, entendeu? Me observando os meus próprios comportamentos. Por que eu ajo assim, dessa forma? Então foi muito interessante ver a partir daí qual foi todo o contexto ali emocional que favorecia aquele meu tipo de comportamento exagerado na comida desde cedo. Ô Roberto, mas qual é o diagnóstico da compulsão alimentar? Porque tem muita gente que acha que tem compulsão alimentar, mas na verdade ela só come demais, assim, que são coisas diferentes, né? Um episódio são episódios separados, assim, porque compulsão alimentar é uma coisa e de repente comer exagerado é outra, que isso tem que ser separado, né? É uma hiperfagia, né? Com certeza. Muita gente confunde até hoje. Ou então aquela coisa compulsão por doces existe também ou não? Como é que é isso? Não. Primeiro, né? Bacana você falar sobre isso. Não, vamos falar como é isso. Que a gente vai trocar essa ideia. Eu falei que eu vou fazer pergunta pra caramba pra você aqui, cara. Não, bora fazer. Mas, cara, até hoje, quando a gente for fazer algum tipo de curso, né? Algum tipo de trabalho com as pessoas, sempre tem, assim, alguém lá colocando assim, não, tem compulsão por doce. E aí, ao mesmo tempo que tem gente falando assim, eu tenho compulsão por doce, tem aquele camarada lá, às vezes com aquela mentalidade um pouco mais assim, bronca, né? E fala assim, quero ver se meio que minimizando a questão da compulsão alimentar, tornando ela como se fosse besteira ou falta de força de vontade. Aí o camarada fala assim, ninguém tem compulsão por salada, entendeu? Salada, ninguém tem. Quero ver ter a compulsão por alface, como se fosse uma questão assim de falta de vergonha da cara. Por doce você tem, né? Exagerada, você come exagerado com doce. Coisa gostosa você come, mas coisa que não você não tem compulsão alimentar. E aí, tanto num lado quanto no outro, né, é uma falta de conhecimento total a respeito do que é realmente, de fato, a compulsão alimentar. Então, para o pessoal que está aqui entender verdadeiramente, o que não é compulsão alimentar, né? Não é comer uma caixa inteira de bis, não é comer uma caixa inteira assim, de bombom, não é um exagero, não é um momento onde você come até ficar ali com o estômago estufado, né? Mas a compulsão alimentar em si, ela é seguida por diversos critérios ali, né? Primeiro, é aquela sensação de perda de controle sobre si mesmo. É como se fosse uma espécie de apagão, que daqui a pouco eu posso explicar o fenômeno, né, biológico mesmo. Não, que acontece. Eu quero saber muito isso aí. Explica tudo, cara. Tudo, né? Tudo. Vamos explicar tudo, porque esse assunto é muito interessante, cara. É uma sensação, assim, de falta de controle total. E ali você começa a sentir, cara, uma aceleração interna, um sentimento como se fosse assim, de dane-se o mundo, porque eu vou me afogar. É como se fosse uma compensação com uma certa dose de violência ali na comida, onde eu vou comer, onde eu vou me entregar totalmente, para poder anestesiar algumas sensações e dores emocionais que muitas vezes ou estão no campo consciente ou não, ou inconsciente do indivíduo. Então, por exemplo, ele já é uma pessoa que tem um padrão ali de ansiedade elevada, de autocobrança extrema, uma pessoa que se cobra demais, uma pessoa que não permite, não digere bem as falhas dela no dia a dia. É uma pessoa, às vezes, que acha que não tem um merecimento baixo, que nada vai melhorar na vida, tem dificuldade de receber elogio, ou então aquela outra pessoa ali que tá, assim, aceleradíssima, tá nem aguentando me ouvir aqui agora, que ela tá sentindo que tá perdendo tempo, ela tem que estar me ouvindo e fazendo outra coisa ao mesmo tempo, né? E aí, esse tipo de mistura de padrões vai gerando dentro dela como se fosse uma panela de pressão, que aquilo de alguma forma vai explodindo, né? Geralmente em momentos específicos do dia, como finalzinho da tarde, ou então à noite. Tem um momento específico, então. Depende da pessoa, Depende né? da pessoa, tá? Tem gente que já começa desde manhã, como eu também. Muitas vezes já acontecia, mas é uma sensação assim de perda de controle total e também pode gerar culpa. A pessoa ela sente muito culpada, começa a abalar muito a autoestima dela, ela começa a ter uma opinião extremamente negativa sobre ela, ficar desacreditada sobre essas tentativas de emagrecimento. Então, é uma coisa assim bem mais robusta, complexa e com a finalidade de anestesiar emoções. Existem sempre padrões emocionais que estão por detrás do desenvolvimento da compulsão alimentar. Então, assim, você pode falar então, que um dos principais gatilhos realmente é a questão da ansiedade, né?
Ou não? Ou tem outros gatilhos? Existem outros gatilhos, né? Mas uma delas também... O carro-chefe é a ansiedade, Roberto? Assim? A gente não pode dizer que, assim, que é o carro-chefe, né? Que é o principal ali, mas está bem incluído também, tá? A gente nunca pode esquecer que, segundo lá, né, o manual diagnóstico, agora o 5, que é o mais atual, é um transtorno, está muito mais definido, né, os critérios diagnósticos, é um transtorno alimentar, não é um episódio. Né? Não é isolado, né? Não é uma coisa assim, tipo, o cara uma vez por mês ele comeu demais. Não é? Isso não é compulsão alimentar, né? Existem até ali definições, né, em alguns livros, onde você pode até classificar como leve, médio, grave. Então, a pessoa, às vezes, ela vai ter, por semana, 13 a 16, 18 episódios de compulsão alimentar, tá? Que é uma situação mais grave. Isso é o severo. Severo. Cara, assim, 13 a 18. Cara, que muita coisa. Eu não tinha noção em relação a isso. Fiquei bem assustado agora. E nem sempre está associado à obesidade. Às vezes a pessoa não é obesa. Muita gente acaba meio que confundindo, né? Mesmo na minha clínica, eu recebo muita gente que não é obesa, que tem um corpo até considerado aceitável, né? Perante ali a sociedade. Às vezes a pessoa está sempre na academia, sempre com aquela roupinha ali de ginástica, mas ela tende sempre a compensar, né? Por exemplo, à noite, aquele mesmo ritual de perda de controle, de dane-se o mundo, de apagão total na mente dela, ela vai com tudo. E aí, nesse caso, o tratamento, Roberto, principalmente com o psicólogo e psiquiatra, né, nesse caso. E tudo bem, eu acho que o treinador tem uma importância grande, o nutricionista vai ser, mas eu acho que tanto o treinador quanto o nutricionista vão ficar ali como se fosse o auxiliar, né? O principal ali realmente é o psicólogo e o psiquiatra no tratamento da compulsão? Por ser, né, um transtorno aqui de origem emocional, a recomendação ali dos principais órgãos mais sérios ali relacionados à saúde, né, é que você faça uma combinação, um atendimento assim, multidisciplinar. Então, é importante que você tenha ali o psicólogo, tá? Com certeza, se é de origem emocional, e aí que tá, né? Porque a maioria das pessoas, elas não querem. Elas ficam sempre interessadas. O que eu tenho que fazer para comer? Mas elas não querem saber, né? Não querem entender, assim, o que origina aqui dentro de mim todo esse vulcão que faz eu perder o controle de mim mesmo. Então, tem o acompanhamento psicológico, acompanhamento nutricional, tá? E aí eu recomendo, é só uma recomendação, não é uma obrigação, que a pessoa ela procure, né, linhas ali específicas da nutrição que não irão estimular dietas excessivamente restritivas. Porque algumas dietas excessivamente restritivas, elas acabam disparando certos gatilhos emocionais na pessoa que vão acabar bloqueando e fazendo ela sentir ali aquela sensação de restrição, privação de uma forma consciente e também inconsciente, ela acabar exagerando, dar o efeito rebote por exemplo, detrás. Ficar sem comer há muito tempo, tipo jejum intermitente, é uma coisa que seria legal evitar um jejum intermitente, uma dieta low carb que você restringe ali low carb não, digo cetogênica mesmo, que você restringe carboidrato num nível extremo. Então, são coisas que não seriam indicadas nesse caso. A gente nunca pode dizer assim que para 100% das pessoas, já todo mundo deve evitar o jejum intermitente, todo mundo... Cada pessoa é uma pessoa específica, né? Mas, assim, de forma geral, qualquer tipo, assim, de área, vertente nutricional que faça a pessoa ficar por muito tempo sem comer, aí ela começa a gerar aquele pensamento obsessivo, isso às vezes pode fazer mal para ela mesma. Tá? Então, essa questão do acompanhamento psicológico, nutricional e também médico, sim, se necessário, se a pessoa precisar, diversas vezes na clínica, a gente tem que pensar assim, né? O cérebro, ele é um órgão, ok? Ele é um órgão como se fosse o seu estômago, como coração. Aí o que acontece? O meu coração não tá tendo ali um bom funcionamento, aí eu vou lá, o que eu faço, né? Eu vou lá e tomo remédio, porque eu entendo que o meu coração precisa ter um bom funcionamento. Então tá lá, o meu estômago também não tá tendo um bom funcionamento, eu vou lá e tomo um remédio. Agora o cérebro não, porque é carregado de preconceito. Exatamente. Tem esse preconceito com a medicação, né, Roberto? Total. As pessoas, elas acham que, tipo assim, aí olha o preconceito, né? Eu sou fraco, elas sentem isso. Eu sou fraco, sou um fracassado se eu vier tomar algum remédio. Então, se ela toma, ela fica quieta, não vou falar nada pra ninguém, não. Porque isso é uma demonstração de vulnerabilidade, de fraqueza. E, na verdade, o cérebro, se ele tiver algum déficit de alguma coisa, né, a gente vai precisar
trabalhar isso também e com aí naturalidade. Tem que ter a medicação sem... Assim, tem que usar a medicação, né? Eu tratei a ansiedade há muito tempo, depois que eu desenvolvi quadro de ansiedade com o Flamengo, cara, que era uma rotina muito doida de trabalho. E aí eu pedi, ninguém entende, até muita gente fala, por que você saiu? Emprego de sonho, não sei o que. Cara, é uma parada de maluco, né? O Thiago sabe, você conhece o Thiaguinho, né? O Thiaguinho fofo. Ele também passou por isso aí. Não, ele não teve um problema, ele saiu por outros motivos, mas no meu caso eu saí, na época, por conta da ansiedade, porque eu tinha crises e mais crises ali. Depois eu tive que tratar muito tempo, tomar medicação por muito tempo aí, pra cuidar da ansiedade, né? Tô vendo a camisa ali, ó. Tá vendo a camisa, né? Só que no meu caso, Roberto, como eu não tinha esse escape da comida, a ansiedade, ela ia pro corpo, né? Lá na época mesmo do time, eu cheguei a ficar com a mão toda em carne viva, assim, aquela desidrose, né? Que tipo umas bolinhas aqui, e aquele troço começa a coçar, e aí as duas mãos, assim, ficaram em carne viva. Tinha aquelas crises mesmo, parecia aquele ataque cardíaco, né? Que é bem, bem ruim essa sensação. Parece que você vai... Caraca, eu vou morrer, agora eu vou morrer. É horrível. Você vai começando, assim, a somatizar, né? E ter esses episódios ali, por exemplo, de pânico. Já em determinado momento da minha vida eu também tive isso aí. Mas você teve pânico? Desses episódios. Episódios, né? Nunca cheguei a desenvolver um transtorno ali, né? Mas já tive alguns episódios, sim. Tudo que você tá falando aí. Coração acelera, enfim, toda aquela reação ali, parece que deu um nó na garganta, começa a ter sudorese, você acha que você vai morrer naquele momento ali. Uma vez eu tive isso vindo do Rio de Janeiro, voltando do trabalho do Rio de Janeiro para Niterói. Aí todo mundo tem aqueles costumes de ficar na barca dormindo, né? Aí tava eu lá assim, cabeça encostada, cara, no meio do meu cochilo, assim, a garganta fechou, comecei a ter aquelas reações. Aí você chega assim, você acha que vai morrer, aí em uma fração de segundo você acha que vai morrer, assim, aí você pensa, todo mundo tá te olhando, né? Aí calma. Eu já era psicólogo na hora, aí fui falando assim, calma, isso aqui é só um evento ali de pânico, você acalma aí, você tenta respirar, em poucos segundos já volta ao normal. Mas é bem isso aí mesmo. É bem ruim. E aí, assim, muitas pessoas como... Assim, no meu caso, eu nunca olhei a comida como uma fonte de fuga, então eu sentia todos esses efeitos, né, no caso da ansiedade. E as pessoas, de repente, que são ansiosas, elas acabam indo para esse conforto, né, para esse cantinho confortável ali que é a comida, né, que a comida tem esse significado, né, ela acaba essa coisa, esse alento, vamos colocar assim, né, Roberto? Cara, ó, comida é muito bom, cara. Comer é bom demais, né? É bom demais, né? Cara, comer é bom demais. E tem que continuar sendo bom, né, cara? Porque é um dos prazeres da vida. Em qual momento da nossa existência, da existência humana, a comida não foi associada a um momento, assim, social bacana, sabe? A um contexto social. Pra comida, comer não é só se nutrir, como, de alguma forma, algumas vertentes quase, assim, atuais têm tentado, né, colocar a goela abaixo do pessoal. Tipo assim, ó, você come pra se nutrir, hein? Você tá comendo pra se nutrir. Não se esqueça que comer é se nutrir. E eu tô aqui levantando a bandeira e falando assim, não é só se nutrir, né? É também um monte de outra coisa além. Você... Não adianta. Tem o comer emocional presente em todas as pessoas. Todo mundo tem em doses menores ou em doses maiores ali. A questão do comer emocional. Por exemplo, vou te falar o que é isso, né? Cara, você tá ali, você chega, você come, você comeu, por exemplo... Me fala uma comida que você gosta aí. Eu sou apaixonado por estrogonofe. 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 Olha a sua expressão facial agora. Bota a câmera assim, ó, na sua expressão aqui agora. Olha a alegria do rapaz aqui, ó. Olha a alegria dele. Só de falar de comida, né? Nesse exato momento, você já tá enchendo o seu cérebro ali de serotonina, tem questões de dopamina também, só por ter imaginado, gerado a visualização mental do estrogonofe. Porque você já tem uma relação emocional com o estrogonofe. Acabamos de ver isso agora, Brasil, né? Todo mundo aí na expressão. E na minha também, por exemplo... Tu gosta de estrogonofe também? Ah, eu gosto, cara. Quando a minha esposa faz ali estrogonofe, pô, fresquinho, cara, muito bom, né? Olha a minha expressão também. Chocolate, até hoje, nesse meu processo de mudança, né? De superação ali na questão da compulsão alimentar, existem alimentos que eu não tenho mais uma dependência, tá? Por exemplo, eu falo assim, antes eu era... dependente, assim, de hambúrguer. Eu amava hambúrguer, gostava. Tinha que ter aquele hambúrguer com batata frita e tal. Eu sentia aquele amor. Hoje você é verdadeiro, assim. Eu não ligo mais.
Mas, por exemplo, uma pizza, eu continuo amando muito, né? A questão da uma pizza, o chocolate, cara, eu gosto muito de chocolate. Só que a diferença é que antes, né, isso me dominava, isso tinha uma função na minha vida. A comida, ela vai exercendo funções para minha vida, tá? Por exemplo, eu posso atribuir função. Eu tô estressado. Vamos imaginar que em algum momento da vida eu estava extremamente estressado e vou colhendo ali no meu corpo substâncias químicas que tem eu fico cheio de neuroquímicos ali relacionados ao estresse. E aí aquilo tá me incomodando. Existe uma região no cérebro, né? Ali no cérebro reptiliano, que o entendimento, o universo desse cérebro, ele vai captando as sensações como bom ou ruim, sabe? Ele é o universo do condicionamento. Então, ali ele vai recebendo as informações ou é bom ou é ruim. Não tem um senso crítico se isso vai me fazer bem depois, não tem um senso crítico se isso vai ser bacana pra mim, se isso vai me gerar ganho de peso. Não existe isso nesse universo, mas esse universo ele é fortíssimo, porque ele está totalmente relacionado à sobrevivência. Então, esse cérebro reptiliano é a região do nosso sistema nervoso central relacionada ao instinto de sobrevivência, né? Isso. Ele não tem essa coisa da emoção e nem racional, né? Não, é bom, é ruim, né? Ele tem uma ligação depois, sim, com o sistema límbico, né? Que é a nossa região mais emocional. Essas duas regiões são fantásticas, cara. Elas são, assim, elas não são sofisticadas como o nosso neocórtex, né? O córtex pré-frontal. O neocórtex é o nosso lado racional, né? Nosso lado racional, de autocontrole, tá? A galera que quer saber mais sobre autocontrole, né? Então tá tudo ali. Mas as regiões que comandam e influenciam o nosso comportamento todo dia, toda hora, você querendo ou não, estando consciente ou não, são essas regiões aí, né? Do cérebro reptiliano, o lado emocional no sistema límbico. E aí naquela região ali, cara, você tá sobre efeitos emocionais de estresse, né? Cheio ali de estresse. E aí, de repente, você vai lá e come uma comida que você gosta, um estrogonofe. Naquele exato momento, o nosso cérebro emocional ele tem um tempo de vida curto. Alguns estudos eles sugerem que ele vive 3 segundos. Tudo acontece no cérebro emocional em frações de segundos, em milésimos de segundos. Aí você imagina um universo que acontece tudo em milésimos de segundos. Tá? Por exemplo, imagina que chega aqui agora, eu tô conversando com você, aí chega... Que não aconteça isso, né? Mas chega um ladrão assim, pá, explodindo tudo... Aí o cara chega, perdeu. Em fração de segundos, só de imaginar isso, né? O que ia acontecer? Sua pupila ali ia dilatar, seu coração ia começar a bater, ia haver toda uma recirculação no seu fluxo sanguíneo ali dentro de você, ia responder ali com sintomas de estresse, talvez haveria uma alteração no funcionamento do seu intestino. Tem gente que é um pouco mais sensível, o intestino salta, né? O famoso cagar de medo ali. Tem gente que vai literalmente, né? Faz xixi na calça e tudo isso, cara. Todo esse movimento ali dentro de você, ele vai acontecer em menos de meio segundo, presente ali em você. E aí tudo é muito rápido. Quando você come um alimento, você vai comer um doce, né? Nossa, eu tô estressado. Aí você vai lá e come um doce, então você come estrogonofe, você tem uma relação emocional ali com aquele estrogonofe. Nossa, você dura 3... Aí tem gente que fala só 3 segundos, mas, cara, 3 segundos para essa região do cérebro é poderosa, é muita coisa, já é suficiente para registrar na sua memória que aquela parte minha lá, né, de bom e ruim, eu consegui mudar rápido, que é interessante para a sobrevivência. Você muda rápido, você saiu de uma condição ruim para uma condição ruim para boa, em poucos segundos, em pouco tempo. Então foi tão recompensadora que você olha assim e fala assim, pô, vou fazer isso de novo, porque foi rápido. Economizou meu tempo, não precisei ficar tendo que lidar com aquela emoção, sabe? Digerir aquela emoção. Você foi lá e resolveu o problema. Tem coisa melhor do que praticidade, né? E aí isso foi recompensador, estimulou também ali toda a sua região dopaminérgica. Então, quando vai mexendo nisso, vai mexendo ali com a sua motivação, o seu desejo de repetir aquele comportamento porque teve uma experiência boa. Então, você quer fazer de novo, sabe? Você tem a tendência, a vontade de fazer de novo. Então, só que isso opera tudo num nível não racional. É um nível basal ali, né? Um negócio basal, Meio que debaixo do mar, vamos dizer assim. A gente consegue enxergar o que está acima do mar, mas a gente não consegue controlar muito bem o que rola debaixo do mar. E grande parte dos nossos comportamentos são influenciados no nosso dia a dia por tudo que acontece debaixo desse mar, que é muito maior do que acontece em cima desse mar.
E aí, Roberto, se você ficar todo dia ali estimulando essas zonas ali, você tem uma tendência a buscar isso cada vez mais? Ou Sim, seja, uma busca eterna, uma busca constante pelo prazer vai deixar você em sofrimento? sim. Tem até estudos que falam sobre isso. Isso que você acabou Esse de... excesso de prazer vai gerar sofrimento logo depois, assim, daqui a algum tempo, né? Cara, olha que coisa surreal que você tá falando, né? É que eu gosto de ler um pouquinho desse assunto também, né? Gosta, né? Pô, vou trazer um psicólogo aqui. Tem que dar uma papirada antes também, né? Bora estudar, né? Isso. Estudar sobre isso, pra ter papo com o cara, né? O cara vai chegar aí... Mas cara, exatamente isso aí que você tá falando, né? Tô quase destruindo aqui o seu microfone. Não tem problema, não. Pedi 1 segundo pro pessoal pra Ainda bem que tem. arrumar. Ainda bem que. Aqui, ô, Roberto, aqui é um podcast que eu consigo fazer até com 4 pessoas, né? Então, aqui a gente tá em 2, né? Mas a gente pode ficar até em 4 aqui. São 2 aqui, né? 2 aqui comigo e 2 aqui com você. Então, um dia que você quiser trazer alguém, Bacana. é só você me falar, ó, Pet, vamos marcar um podcast aí, porque vai ser um assunto legal e é só a gente vir trocar ideia também aí. Só chamar que Só a gente... cara, aqui portas abertas, combina. sempre. Legal, muito bacana. Cara, exatamente isso aí que você falou, né? Pensa comigo o seguinte, eu vou até comentar um pouco do que eu tava falando ontem mesmo. Ontem eu fiz um lançamento, né? Então de um vamos conversar curso... sobre isso também, né? Isso Bora, é bacana, bora. vamos chegar nesse assunto também, pô. Bora. Então tava nesse lançamento e tava falando sobre uma das descobertas ali que eu tive. O nome do evento foi A Descoberta. E uma das descobertas que eu tive nesses 13 anos de experiência clínica, onde todos os dias da minha vida eu converso e trabalho com gente que passa por esse tipo de realidade, né? Gente que já sabe de tudo, gente que já tentou todas as coisas, mas não consegue pôr em prática a realidade ali do emagrecimento. Então, assim, uma das coisas que eu estava comentando com eles é o seguinte, assim, por detrás desse conseguir emagrecer, existe ali algumas filosofias, por exemplo, ligadas à força, tá? Tipo assim, você é forte como ser humano se você conseguir dominar sua vontade de comer doce. Tanto é que quando eu não consigo dominar aquela minha vontade de comer doce, muitas pessoas se sentem o quê? Fracassadas. Ora, eu só posso me sentir fracassado se eu não cumprir ali o determinado, né, para mim, ou seja, eu tive uma sensação de fraqueza, sabe? De fragilidade, de vulnerabilidade. E aí, o que isso tem a ver com essa questão do sofrimento, né? Houve uma época que a gente viveu aqui, onde você via aqueles espetáculos, até hoje tem, dos corpos rasgados, sabe? A galera, você abriu o Instagram, cara. Pô, o Instagram no início era só foto, né? Então era só shape, né? Shape Só e comida. shape. É shape, comida. Aí você via, começou então a se achar bonito. Admirar, as pessoas começaram a admirar comportamentos como... A pessoa pega a marmita, bota ali o frangão, já fez isso alguma vez? Botar salada, frango, e aí tu leva esse salada e frango pro cinema, tu leva a salada e frango pra festa da vovó, lá pra reunião com os amigos, tá todo mundo lá socializando e você lá, né, com frango, e tudo bem se você quiser fazer isso, se você tiver o propósito de fazer isso, não tô discutindo isso, mas a questão, a filosofia, a admiração, né, começou a vir ali para aqueles corpos rasgados e o sacrifício, olha ali, a admiração pelo sacrifício, o sacrifício que você tem que fazer para alcançar e para ter aquele corpo. Aí, o que acontece? Todo mundo começava a emagrecer, todo mundo começava a ter aqueles corpos. Uau! Aquela pessoa ali, perante a sociedade, ele é um cara honrado, ele é a pessoa que consegue, aquela pessoa venceu forte. na vida, ele venceu na vida. Venceu na vida, sabe? É forte, mas às vezes se você vai conviver com uma pessoa dessa, o cara é chato pra caramba, a pessoa é um mala, não consegue lidar com as emoções, faz um monte de... é impulsivo, às vezes agride o namorado, a namorada. Isso não importa. Não importa nada disso. O que importa é que aquele cara tem um corpo rasgado, então ele é forte. Eu quero ser forte como ele. Só que uma multidão muito maior, frustrado, se sentindo fraco, né? Enfraquecido, como pessoa. Ali aquela pessoa, porque não conseguiu ter aquele corpo ali, ela olhando pra ela, aí não importa se ela é uma pessoa doce, se é uma pessoa boa, se é uma pessoa gentil, se é uma pessoa que serve, né, ao próximo, uma pessoa que é sábia, não importa nada disso, que trata seus filhos com amor, que cuida perfeitamente da casa, isso não tem valor. O que tem valor pra ela ali é ela ter ser magra, emagrecer a todo custo, ela sente que o certo pra ela seria ela passar por aquele sacrifício. Aí beleza, né? Um montão de gente endoeceu, cara,
emocionalmente por conta desse sentimento de que eu não consigo. Não consigo, conseguir tem a ver com capacidade. Ora, se eu não consigo e tem a ver com capacidade, então logo sou incapaz. Olha as associações. Sou um ser humano, vou internalizando que logo sou incapaz. Se eu sou incapaz, ali, então eu não tenho valor como indivíduo. Eu sou um indivíduo que não tenho valor, não tenho, sabe, relevância perante os outros, perante a sociedade. Aí logo a pessoa, ela começa a se esconder, né, através de roupas, se esconder, não vai pra praia, não sai de casa, não encontra com amigos, ela se esconde nas redes sociais, fica só aparecendo a cabecinha dela ali no meio de um monte de gente, ou então só tem foto de paisagem na rede social dela, né? E aí, cara, isso vai abalando assim nela de uma forma. Aí passou um pouco essa fase, essa fase de febre de corpos rasgados, que até hoje ainda tem, Tá né? menos agora. Tá um pouco menos porque a gente foi mais Isso. pro vídeo, né? E aí o vídeo, ele separou um pouco. Isso. Porque tem muita gente que tem dificuldade pra fazer vídeo, né? É verdade. Eu prefiro fazer vídeo. Fazer vídeo, Eu gosto de né? vídeo, eu gosto de vídeo, eu gosto de vídeo, eu gosto de vídeo, eu gosto de vídeo. Muito legal. Aí passou isso, né? E até mesmo porque algumas pessoas dessa área começaram a normalizar a parada, falando, gente, ó, não existe Superman, não existe Mulher Maravilha, cara. Todo mundo aqui é humano, né? E aí passou isso e começou a crescer muito aqueles movimentos, por exemplo, de autodesenvolvimento. Você tem que ter, cara, uma vida... E eu tô falando tudo isso pra chegar lá onde você falou do sofrimento. Do prazer e sofrimento. Do prazer e sofrimento. Vou chegar lá, né? Não, pode falar aqui. Posso falar, né? Mano, vai, desenvolve aí, pô. Aí passou um tempo e aí começou a febre do autodesenvolvimento, a explosão da vida épica. Sabe, a explosão da vida extraordinária. Você será feliz, você será uma pessoa de valor, você será uma pessoa forte se todo dia você acordar às 5 horas da manhã, ser o máximo de produtivo, tomar água com limão assim que você acordar, fazer 5 repetições de afirmações positivas sobre o seu dia, você lê o livro ali... Pô, tu esqueceu do banho gelado. Pô, tem que tomar banho gelado. Banho gelado, cara. Entendeu? Banho gelado ali, você tem que se alimentar bem todos os dias. Exatamente isso. E aí começa assim, gratidão pra lá, a banalização da gratidão, né? A banalização da questão assim, da água com limão, como se fosse alguma coisa assim e tal. E com tudo isso, começou a ficar, cara, também o sentimento nas pessoas é o seguinte, pô, aí começou a se estourar aquelas lives 5 horas da manhã. Aí todo mundo acordando, uau, live de 50 mil pessoas, 60 mil, 70 mil pessoas, ali na live 5 horas da manhã, e todo mundo, eu sou forte, hein? Aí, a mesma filosofia permaneceu tanto na questão dos corpos rasgados, né, quanto na questão da vida extraordinária, a mesma filosofia. Tipo assim, eu sou forte dentro de mim, eu sou incrível, eu sou bom, eu tenho valor se eu acordar às 5 horas da manhã, se eu for o máximo de produtivo, se eu fizer todo aquele protocolo. Sabe o que aconteceu? Um montão de gente também não conseguiu acordar às 5 horas da manhã. Aí ele ficou sabendo assim, pô, teve 70 mil pessoas na live e eu não acordei às 5 horas da manhã, eu não consegui acordar porque eu tava cansado. Logo eu sou o quê? De novo, fraco, se sou fraco, sou incapaz, não tenho valor, sou não sei o quê. E o que a gente tem visto aí no resultado, vamos falar de resultado, o que a gente tem visto aí, segundo algumas matérias mais atuais, é que tudo isso tem aumentado ainda mais os índices de depressão nas pessoas que estão por aí. E chegamos a um nível tal que tá pesado ser leve. Cara, ficou pesado se ser leve. Porque para ser leve, eu tenho o quê? É dever. Ser isso, ser aquilo, fazer isso. Um monte de protocolo para chegar lá. E aí, né, o que acontece, né? Vivemos num mundo, numa sociedade, onde você tem uma opção muito grande de prazer, cara. Você tem, desde a hora que você acorda, você tem aquele colchão mais confortável. Você tem aquele apoio dos pés, para quando você acordar, você bota ali no seu pezinho, você tem aquele seu banho quentinho, né? Você tem tudo quanto é questão, e não que seja, quero frisar aqui, não que seja errado você tomar banho gelado, não que seja errado você tomar água com limão quando você acordar, não é nada de errado. Eu tô falando quando eu encaro tudo isso como um dever e uma regra, como condição para que eu seja feliz. Ou seja, não importa a individualidade do ser humano, não importa o meu autoconhecimento. Isso me impede de eu me conhecer, porque eu posso ser uma pessoa onde eu vou ficar mais feliz acordando cedo, igual eu sou mais feliz acordando cedo, fazendo atividade física logo. Mas eu também posso ter uma estrutura como ser humano de acordar mais tarde, eu ter um desenvolvimento melhor à tarde e à noite,
E aí, com isso tudo, eu não respeito, né, o meu ser, o olhar pra mim, a sensibilidade que existe dentro de mim, de como o meu modo de funcionamento, vou me enquadrando em quadradinhos ali, sociais, e achando que eu só serei feliz se eu for daquele molde, daquele quadradinho. E aí começa a vir a questão do sofrimento né, à tona. Porque eu não desenvolvi também, pelo mundo de hoje, né, a habilidade também de lidar com os desconfortos da vida, sabe? Com pequenos desconfortos. Eu tenho o tempo todo que me dá prazer, o tempo inteiro eu tenho que me retirar de mim aquele meu desconforto emocional que existe dentro de mim. E com isso, cara, eu vou vivendo uma vida, eu me tornei sem habilidade para lidar com as adversidades. E com isso eu vou caindo no sofrimento. Mais e mais pessoas vão gerando ali, caindo em depressão, né? Sem saber lidar com as suas próprias emoções. Então a solução nossa tá na individualidade, no autoconhecimento. Dei uma palestra aqui agora, né? Eu tô acabando. Não, mas não. Podcast aqui. É isso mesmo, pô. Podcast é isso mesmo, pô. No autorrespeito, cara. Nesse autorrespeito, nesse conhecimento de quem é você. Você tem nitidez de quem você é. Você tem nitidez de quais são os seus propósitos, dos seus anseios. Você se respeita. Você respeita o seu limite. A gente vive num mundo de exigências e, ao mesmo tempo, uma multidão indo lá para as exigências, não respeitando o limite, quanto tem um outro polo de gente também que está tão cansado desse mundo aqui, ó, de exigência, que tem que ser perfeito, acima da média o tempo todo. Existe uma outra multidão aqui que está cansado. É porque essa galera que tá, como você falou, que tá cansada, acaba se comparando, né? Muito. Rola essa comparação. E a rede social, eu acho que piorou bem em relação a isso, né? Essa comparação. Porque a rede social é aquela coisa... É fantástico o mundo de Bob, né? Todo mundo é feliz, todo mundo é sarado, todo mundo posta o prato bonito. Ninguém posta o prato... Já viu alguém postar o prato de estrogonofe? Posta o prato na hora do almoço ali, comendo uma salada bonita com aquela batata. Mas ninguém posta o prato de estrogonofe. Porque é como se fosse uma derrota, né? Comer o estrogonofe da mãe ou da... Por exemplo, o estrogonofe que a minha mãe faz e minha sogra faz, que eu amo. Aquilo não é derrota nunca, pô. É uma delícia, pô. Isso. Mas ninguém posta o prato de estrogonofe, né? Só por causa disso, hoje vou postar um prato de estrogonofe aqui em comemoração. Tô brincando. Mas é exatamente isso. Sabe por quê? Porque é o significado. A gente corre atrás, cara, não da comida em si. A gente corre atrás do que ela significa pra mim. Voltando a falar daquele cérebro lá emocional. O universo dele é de significados e não da comida em si. Você não corre atrás de um chocolate. Você não corre atrás de estrogonofe. Você se aproxima do estrogonofe pelo significado emocional que ele tem pra sua vida. Pela experiência emocional que você vai ter na hora que você come aquele estrogonofe. A gente falou de estrogonofe aqui, você, sorriu, né? Aqui demonstrou a alegria, mas quando você come estrogonofe, cara, você tem sensações, assim, muito boas, sabe? E você quando está assim em casa, bem que poderia ter um estrogonofe aqui agora, né? Na hora que isso é o seu cérebro mostrando pra você, trazendo ali a visualização do estrogonofe, o seu cérebro traz pra você, igual uma bandeja assim, ó, toma aqui a visualização desse estrogonofe aqui. A galera que vai assistir aqui o episódio já tá com estrogonofe na mente, com certeza. Vai, né? Ficar, cara. Bota a hashtag estrogonofe aí. Eu amo estrogonofe. Se você gostar, bota a hashtag eu amo estrogonofe. Ele traz igual uma bandeja. Por quê? Porque você enviou o comando. Eu quero ter, por exemplo, sentir prazer. Eu quero ter um relaxamento. Aí o cérebro processa aquilo e fala assim, bom, então o caminho que você vai utilizar para acessar o prazer que você deseja é o estrogonofe. Da mesma forma, o caminho que eu vou utilizar para acessar aquele relaxamento que eu tanto preciso é o doce, ou então é aquele mesmo ritual. A gente não ama só o estrogonofe, a gente ama rituais. Tem gente que ama o ritual de chegar à noite em casa e fazer sua festinha particular todo dia, à noite, quando chega do trabalho. Ele tá cansado, tá estressado, e aí ele faz a festinha particular dele. Ele tá sozinho em casa, vamos lá pedir aquele aplicativo lá de comida, né? Aí ele pede lá aplicativo, aí chegou lá o mesmo ritual, ele vai ligar ali o Netflix, vou fazer propaganda mesmo. Não, vai ligar, não tem problema não. Pode falar o nome. Vai ligar o Netflix, vai pedir o iFood e ele vai sentir que aquele ritual todo vai preencher ele emocionalmente de alguma forma. Aquele ritual, né, tirou
a pessoa daquele sentimento que ela sentiu o dia inteiro de estresse, dever, obrigação, e ela passa a amar aquele momento. Ela tá durante o dia tendo estresse, já imaginando, lá debaixo do mar, já pensando, quando chegar em casa, tudo isso operando inconscientemente, quando chegar em casa, cara, ó, vou fazer isso, vou sentar no sofá, vou comer aquela comida, vou botar naquele seriado, vou falar com fulano de tal. Tudo isso são caminhos para ela chegar à sensação de... Entende? E Roberto, eu sei que tem o seu curso, né, Roberto? O nome do curso, né? Qual é o nome do teu curso agora? Que eu até botei. Quem quiser depois informações, eu deixei o link para comprar o curso do Roberto aqui no link desse episódio aqui, tanto no YouTube quanto no Spotify também, que domingo é que eu faço durante a semana os episódios aqui e no domingo eu passo pro Spotify. Aí eu vou te mandar o link, tudo certinho lá pro Spotify também. Roberto, tem algum exercício, assim, dando uma palhinha do teu curso, tem algum exercício que a gente pode, de repente, minimizar esse comer emocional aí? Tem alguma coisa que você pode falar pra galera em relação a isso? Ah, não posso não, cara. Tô brincando. Segredo de Estado. Compra o curso, cara. Vai comprar o curso aí, porque... que inclusive o nome, né, desse curso é um curso novo, é um programa novo chamado Superação, né? Que tem essa mentalidade, essa visão de que muitas vezes eu não tenho que sentir primeiro algo para agir. É quando muitas vezes eu ajo, pela atitude que eu vou também influenciando a minha emoção e que eu vou influenciando, né, o meu dia a dia. Então, são mais de 80 episódios, 8 temporadas ali, onde eu vou praticar, eu vou cair assim no comportamento, vou dar ênfase no comportamento, tipo assim, como, por exemplo, eu vou lidar com a minha vontade excessiva, sabe, por alimentos hipercalóricos. E aí a gente vai trabalhar o comportamento da pessoa, né? Poxa, por que eu não consigo emagrecer? Vamos trabalhar o comportamento da pessoa. Então, são temas do dia a dia, onde a pessoa ela vai poder desenvolver competências, habilidades, né, de atitude, de ação para conseguir lidar ali com a dificuldade dela. Então, eu até desafio... Olha só, hein? Tô vindo aqui, ó. Peito aqui. Não, pode desafiar. Aberto. É isso aí. Quem se garante é você mesmo, meu irmão. Cara, porque, ó, realmente tá muito bom, né? Eu desafio alguém percorrer o mercado Brasil aí e achar um material tão completo quanto esse que eu tô trazendo ali em termos do dia a dia, a realidade de quem vive essa realidade do comer emocional e também da compulsão alimentar, sabe? Mas sobre técnica... macete, né? Isso. Um pequeno macete, uma palhinha. Um pequeno exercício para diminuir o comer emocional. Uma que eu falo muito, né? Uma que eu sempre comento muito, assim, com o pessoal. Tudo depende, a técnica, ela depende do contexto. Se você estiver no contexto errado, aquela técnica pode não funcionar. Técnica é facilitador e não milagre. Você não irá superar uma compulsão alimentar com técnicas. É tratamento emocional. Mas a técnica pode ser um facilitador, né? A própria terapia cognitiva comportamental é conhecida muito pelas técnicas que ela vai apresentando. Então, eu preciso primeiro falar isso que eu tô falando agora antes de sair falando técnica para o pessoal não ficar entendendo de forma errada, achando que é milagre e tal, né? Então, por exemplo... Fórmula mágica, para não dizer como uma fórmula mágica. Todo mundo quer isso, né, cara? Todo mundo quer uma fórmula mágica. Todo mundo quer, né? Isso aí chama muita atenção, né, do ser humano ali. E se frustra, sabe? Então, assim, uma que eu gosto bastante é no contexto assim, vamos imaginar que você esteja de boa, você tá assim, num dia tranquilo, inocente, de boa. Aí, do nada, você chega em casa, aí vem aquele pensamento assim, ó. Tem biscoito no armário. É tipo um diabinho assim, um capirotinho assim, é isso? Cara, você tá de boa, cara. Tipo assim, você tá tranquilo, sabe? Você só quer viver, você tá ali de boa. Pô, aí vem aquela mente, na sua mente vem aquele pensamento assim, ó. Tem biscoito de chocolate no armário. Aquela vozinha assim, pá, cara, naquela hora ali, você não consegue mais pensar em nada. Você fica ali tentando desviar a atenção, pensando, tentando fazer qualquer outra coisa, mas aquilo lá fica martelando na sua cabeça, você não sabe o que fazer, até que chega uma hora que o pessoal vai lá, né? Desiste de ficar resistindo àquilo, vai lá, come logo, depois fica frustrado porque comeu exagero. Então, nesse momento, existe uma técnica
que eu chamo assim de tá bom, daqui a pouco eu vou. O que é isso? A gente tem que entender a essência ali dessa técnica. Eu lembro muito de um episódio meu mesmo, tá? Eu tenho uma bebê, né, de 10 meses, uma filha de 3 anos. E aí, num mêsversário, desses mêsversários assim, da minha filha, pô, cara, é brabo, né, cara? Você tem mêsversário, todo mês você tem lá, ó, bolo na tua casa, tem docinho na sua casa, tem um monte de coisa. E aí eu lembrei, assim, eu tava estudando um dia, lendo um livro, assim, tal. Aí veio assim na minha cabeça, tem docinho na geladeira. Cara, naquela hora eu comecei a me desconcentrar, sabe? No que eu tava lendo, não conseguia mais me concentrar, tem docinho na geladeira, e agora? Aí eu lembrei dessa técnica. Aí naquela técnica eu falei assim, né? O segredo é não dizer não. Não dizer não. Nesse exato momento em que seu cérebro sugere o alimento, quando você começa a querer medir força contra o seu cérebro, quem entra em cena mais ali é o seu cérebro emocional. Existe realmente uma alteração de fluxo sanguíneo. O fluxo sanguíneo começa a se concentrar todo na região do sistema límbico. Naquele exato momento que o fluxo sanguíneo se concentra no sistema límbico, há uma diminuição expressiva das atividades do córtex pré-frontal, que é a região do seu autocontrole. Então não é porque você é fraco ou porque você não tem força de vontade. É porque biologicamente o seu cérebro, inflamado ali na região emocional, impediu você de racionalizar, impediu você de ter autocontrole. Você humanamente, naquele exato momento, você não tem as atividades realmente que você precisa em termos de autocontrole. Então, você é impelido ali, parece que um ser sobrenatural te leva, te faz sair da cadeira e você vai igual um doido ali pra comida comer, né? E aí, nesse ímpeto ali, nessa ideia de não dizer não ficar querendo medir força, você vai falar assim, ó, tá bom. Ou seja, houve uma aceitação ali daquela vontade. Aí você fala assim, ó, daqui a pouco eu vou. Como assim daqui a pouco eu vou? O cérebro, ele odeia ser negado. Por exemplo, eu falo pra você assim, não pensa numa cadeira branca agora, cara. Não pensa em estrogonofe. Não pensa em estrogonofe. Cara, na hora ali, você vai pensar. Mas quando você entende, você aceita, você recebe aquele pensamento, você acolhe, já é outra história. Tipo assim, tá bom. E ele gosta de negociar. O cérebro gosta de negociar, de ter uma negociação. Então, tipo assim, ó, deixa primeiro, aí foi que eu comecei a conversar comigo mesmo. Deixa primeiro eu ler esse parágrafo, essa página aqui inteira. Depois, daqui a pouco eu vou. Então, a técnica, tá bom, daqui a pouco eu vou, né? Daqui a pouco eu vou. Aí, senti, assim, uma aceitação interna, tá bom? Eu comecei a ler aquela página. Aí todo mundo acha, né? Terminou de ler aquela página, aí depois não senti mais vontade. Não, senti. Terminou aquela página ali, aí continuou assim, ó, docinho na geladeira. Eu falei, tá bom, já tô indo lá, mas o capítulo tá quase terminando. Rapidinho, deixa eu só ler o capítulo ali. Aí fui lendo o capítulo. Quando terminou o capítulo, eu percebi que já estava um pouquinho mais baixo, né? Aí eu fui lendo um pouquinho mais, ou seja, eu fui passando o tempo e eu fui conseguindo entrar num flow, né? Numa distração interna com outro tipo de estímulo. E aí foi acontecendo um fenômeno que acontece no nosso cérebro mesmo. O que acontece? Como tem pouco tempo de vida, o cérebro emocional, os estímulos, os impulsos furiosos que existem dentro da gente, eles duram poucos minutos. Aí pega 10, 20 minutos. Em média, eles têm essa duração de impulso ali furioso, né? E aí, naquele momento, enquanto eu estava meio que trabalhando e negociando comigo, direcionando a minha atenção para outro estímulo, se você pegar um gráfico, os primeiros minutos eles tendem lá em cima a intensidade do impulso e depois ele vai tendendo a descer. Quando ele desceu o impulso, as atividades do córtex pré-frontal vão voltando. Eles vão chegando de novo, vão retornando e você começa a pensar de novo racionalmente e consciente. Então, assim, eu comecei a sentir que eu estava retomando o meu controle e eu consegui, naquele episódio ali, não comer, assim, de forma exagerada, né? E também não fui ali comer o docinho e segui minha vida normalmente. Aí o pessoal pensa assim, isso é uma impressão que muita gente tem, né? Nossa, Roberto vai falar uma técnica? Deixa eu ver o que ele vai falar, vou ficar aqui. Então, deixa eu ficar aqui. Aí quando você fala técnica, o pessoal fala assim, isso é a impressão de todo mundo, né? É difícil, cara. Assim, isso aí é muito difícil, cara. Isso aí, ó, eu acho que isso aí não vai... Ou seja, o pessoal ainda quer perfeição, eles querem. Aí o pessoal fala assim, Roberto, é o seguinte, ó, você tem que falar algo pra mim. Pra dar certo, você tem que falar pra mim assim, ó, tem que ser fácil, tem que ser prático
não fica muito tempo explicando a técnica, não. Fala logo. Tem que atender todas as minhas ansiedades para ser super rápido, sabe? E eu conseguir. E não posso falhar, tá? Porque se eu falhar, eu vou desistir. Então falam... Ou seja, o pessoal quer milagre, né? Mas eu acho bacana compartilhar essa técnica porque a gente também entende um pouco do funcionamento do cérebro. Não, perfeito. Nessa questão. Perfeito, porque assim, é o que tu falou, né? Então esse lance de desviar a atenção tem um fundo químico na coisa, né? Esse desvio de atenção, porque muita gente acha que não tem esse controle neuroquímico, né, no sistema nervoso central, né? Mas a gente acaba com esses macetes, né? Esses pequenos... É uma pílulazinha ali pô, é uma técnica e com certeza foi interessante. E agora, como você falou, né? Uma pessoa que quer evitar comer um doce é uma coisa, né? Eu tenho um problema, Roberto, que é uma outra coisa, que é o seguinte, que aí já é o contrário, aí se é que tem alguma técnica para eu conseguir executar uma tarefa um pouco mais rápido, para não ficar protelando aquela tarefa. É o inverso do que você falou, mais ou menos. Então, assim, eu tenho uma briga todo dia para ir treinar, cara. Para ir pra academia. Eu acordo, e aí eu tomo café, e aí eu começo a pensar nas coisas do dia, né? E aí começa a minha briga. Aí aquela briga comigo mesmo, eu falei, caraca, e aí? E aí eu começo a olhar o relógio, caraca, agora eu vou pra academia ou não vou? Aí eu fico naquela briga todo dia, sacou? E aí eu criei um compromisso comigo mesmo, que é o seguinte, ó. Cara, quando me pegar pensando nessa parada, eu vou. É o compromisso que eu tenho comigo, sacou? Quando me pegar preso nos meus pensamentos, eu tenho que ir, sacou? Mas tem algum macete pra gente não entrar, nem chegar nesse processo que eu falei pra você, porque todo dia eu brigo comigo mesmo pra ir treinar, né? Apesar de ser uma coisa, eu me amarro a treinar, mas eu tenho de manhã rola esse problema comigo, sabe? E com pessoas que têm dificuldade, de repente, pra ir pra academia, né? Ficar naquela coisa de... Tem algum macetinho também em relação a isso ou não? Tem, cara. Então, como a gente estava conversando, tudo é um contexto. Tudo depende do contexto, do que eu tô vivendo. Então, esse contexto que você falou agora, né, é um contexto diferente daquilo que eu expliquei. É o inverso, exatamente. É o inverso, exatamente. É um contexto diferente. E aí, o funcionamento do cérebro também ele funciona de forma ali diferente nesse aspecto, nesse contexto. Então, contextos diferentes, existem funcionamentos diferentes. Então, é perfeito o que você falou. Existe a técnica dos 5 segundos. Pra esse contexto que você tá falando aí. Então instintivamente tá certo. Tá certo, instintivamente, porque é aquela coisa que o pessoal fala assim, só vai, sabe? Hashtag só vai. O pessoal fala isso leigamente, mas esse só vai, ele tem fundo científico. E é verdadeiro. Tá? Cara, eu não tinha a menor noção. Porque eu tenho essa briga todo dia, cara, comigo. Assim, né? Eu brigo comigo. Todo dia vai. Eu começo a brigar com meus pensamentos. Eu fico, caraca, meu irmão, é o que eu te falei. Eu já tratei ansiedade, eu tenho uma mente um pouco ansiosa ainda, né? E eu não sei se tu reparou. Provavelmente você reparou. Vocês têm que ver a expressão dele, cara. A expressão dele agora. Aquela olhadinha pro lado, assim, provavelmente. Provavelmente reparou. Mas aí eu me pego nesse looping, cara, né? E tem fundo científico que eu falei. Cara, tem sim, total. Tem uma técnica de 5 segundos que é assim, geralmente o cérebro ele leva até 5 segundos pra ficar... para você tomar uma decisão, que vai gerar gastos de energia. Se você demora um pouco mais do que isso, você vai ter uma tendência muito maior a ter um gasto de energia exorbitante, por exemplo, para sair do sofá, para levantar do sofá. Se ficar negociando muito com você naquele contexto, vai dar ruim. Então tá na cama, tem que levantar cedo, né? Eu, por muito tempo, eu fiz isso. Eu vou revelar um segredo aqui do Roberto. Pelo amor de Deus, tu não conta para ninguém, não, o que eu vou falar aqui agora, mas... por muito tempo, eu tinha que acordar muito cedo para conseguir fazer atividade física. Se não fosse aquele horário, 5h30 da manhã, 5 horas da manhã, eu não ia conseguir fazer atividade física mais. Então, às vezes, o pessoal fala de facilitar. Facilita. Tipo assim, hashtag facilita. Eu vou facilitar pro meu corpo para eu gastar menos energia e conseguir ser rápido para chegar no meu objetivo. Tipo assim... Tô com vergonha de falar isso. Mas teve um tempo que eu dormi, já ia dormir com roupa de academia. Não, botava camiseta. Pra economizar energia. Por quê, cara? Se eu botar a minha camisa lá no armário, sabe? Se eu deixar a minha bermuda de fazer atividade física lá longe, o tênis lá longe, cara, pô, o que vai acontecer? Eu vou começar a tentar negociar comigo naquele momento. Tipo assim, ó, tem alguma caneta, Vamos imaginar um termômetro, né?
De boa. Ó, o cara até Vou pegar ali. Só pra poder ilustrar aqui, ó. Aqui. Até pegou a caneta. Pegou aqui a caneta aqui. Uma caneta. Beleza, valeu, obrigado. Imagina que isso aqui seja um termômetro, tá? Isso aqui é um termômetro. Aí, naquele contexto ali, onde você tem que gastar uma energia e o seu corpo não está predisposto para isso. Existe uma função, né, lá do corpo onde você sobrevive quando você economiza energia. Então, todo um impulso, né, o movimento do seu corpo vai ser não gaste energia, economize energia. E aí, naquele contexto ali, você acabou de acordar, por exemplo, aí você começa a negociar com você, pô, vou ou não vou? Aí, imagina, é um termômetro esse aqui, tá? Na medida que o termômetro vai aquecendo um pouco mais, maior é a chance de você não ir, porque o fluxo sanguíneo daqui para cá vai começando já a assumir ali a sua região mais emocional, tá? Emocional. Então você, pô, por que acontece isso? Porque você vai ficar murrinhando muito dentro da sua mente, tipo assim, ó, vou ou não vou? Pô, cara, eu preciso ir. Eu tô muito acima do peso. Aí vem outra parte, né? Tipo anjinho, diabinho, né? A outra parte, pô, mas não tô conseguindo levantar daqui. Pô, mas você já não foi ontem. Você não vai de novo. Mas eu não tô aguentando ir. Tá muito ruim. Aí começa, na medida que eu vou fazendo esse movimento de diálogo comigo mesmo, é como se fosse esquentando, o fluxo sanguíneo vai aumentando ali na minha região emocional. E a partir do momento que eu chego num certo momento ali, cara, daqui pra cima, eu não vou mais. Você perde fácil ali pro... Salvo exceções. Quando a gente fala sobre ser humano, sempre tem suas exceções. Mas você perde fácil ali pro seu impulso emocional. Então não dá para entrar na região do seu emocional para tentar medir força com ele, nunca. Então a melhor estratégia que você tem que fazer é que imagina que tivessem cores aqui, tá? Cor verde, cor amarela e cor vermelha. Se você ficar dialogando muito, conversando muito, vai para cor já... Vai ficar mais difícil ainda para cor amarela. E se for para vermelha, você não vai sair do lugar mesmo. Então enquanto tá verde ali, você tem que tomar decisão e tem que ser rápido. Em média até 5 segundos. Então, o que eu fazia? Aí eu facilitava o ambiente, já botava meu tênis de corrida ali na cama, debaixo da cama. Não dormia com meia, tá? Pra quem ficar achando aí. Não dormia, a meia ficava já ali no tênis. No tênis, ficava, pelo amor de Deus, acho uma coisa que é meio horrível. Aí tava ali, botava no tênis, já botava minha camisa ali, já dormia. E quando acordava às 5 horas da manhã, cara, era só fazer o seguinte, ó. Acordei, aí o primeiro pensamento que vem na nossa mente é assim... Pô, não dormi o suficiente. Quando vem aquela assim... Tô cansado, o corpo acorda cheio de cortisol e tal. Aí você não tem que pensar, sabe? Naquele momento, você, no ímpeto, pá, levanta, 5 segundos. Você pode até fazer assim, ó. O pessoal fala assim, ó, conta até 5. 1, 2, 3, 4... Vai no ímpeto. Acordou, 1, 2, 3, 4... Aí já vai levantando. E quando você levanta, já bota logo o pé no tênis, né? E já sai andando logo. E aí é uma forma que você aumenta a probabilidade, naquele momento ali, de ir. Sabe? De ir pro lugar onde você deseja. Então é uma técnica mesmo. Cara, eu não tinha dentro desse menor conceito. noção. Mas, cara, que irado, né? Então eu tô no caminho. Porque assim, eu tô ganhando de mim, por enquanto. Tá ganhando de você. Eu tô ganhando de mim. Eu tô indo. Eu tô conseguindo ir nesse sentido. Olha, tem uma galera aqui, ó. Deixa eu ver aqui no... Ó, Vitor Ramos, grande Roberto. Não sei se é teu cliente, alguma coisa assim. Temos aqui Matheus Amarante. Matheus também batendo palminha. E tem aqui o Estudando Música. Esse cara é fera. Parabéns, Roberto. E aí tem a Raíssa também falando que o Roberto é top. Bacana, muito legal. Quem tá aí na live e quiser mandar perguntas pro Roberto, pode mandar perguntas aí, pessoal. Só deixar aqui no chat que eu tô aqui no controle aqui da parada. Cara, é o seguinte, cara. Conheço, acho que pelo nome que você tá falando aí, né, você vê que como é bom ter família, né, cara? É bom ter família. Que esse Vitor Ramos aí nada mais é do que o meu irmão querido. Ah, o irmão que tá mandando aqui. Pô, só pode ser, cara. Vitor Ramos aí. Muito legal, cara. E um abração aí pra todo mundo, né? Não, mandou aqui, ó. Vitor Ramos. É isso aí. Show de bola. Muito cara, legal. Robertão, que quanto assunto bacana aí. Porque... E o lance profundo, né? Não, profundo pra caramba. E o lance daquela vontade doida de comer doce? Tem algum macetinho também, Roberto? Eu tô dando uma sugadinha leve aqui, mas assim, claro que, óbvio que se a pessoa quiser se aprofundar absurdamente, tem que fazer o curso, né? Super Ação, que tem o link aqui na descrição aqui, tanto do vídeo quanto lá no Spotify também vai estar o link da descrição. Aproveitando que a gente está em condição especial, né? Aí a gente lançou ontem a primeira turma do Super Ação.
E a gente está ainda em condição especial de desconto. Então vale muito a pena aproveitar, porque depois o valor ele vai subir com certeza. Esse é um curso, Roberto, que ele abre e fecha a turma ou ele fica aberto direto? Não, vai fechar. Em poucos dias vai fechar. Então tem que correr, então. Fica quanto tempo de carrinho aberto aí? A gente deve levar aí, se não me engano, daqui a uns 5 dias, assim, a gente deve já começar a preparar para fechar, sabe? Não, então tem que correr muito. Então vou até fazer um serão aqui para postar esse episódio logo hoje aí no Spotify. Sai correndo, vou sair correndo aqui, cara, pô. Mas vai valer a pena, porque é muito completo, né? É muito forte e um material desse, só por esse valor, né? Que a gente está distribuindo ali, que o pessoal que vai entrar no link, eles vão ver logo o valor. Você não vai achar, é uma condição de primeira turma, tá? É muito rico. Então, nos próximos a gente vai ali aumentar. Mas aproveita aí quem tá ouvindo, vai ser muito bom. Ô Roberto, então, essa vontade doida que muita gente tem por doce, isso é hábito, tem coisa de fundo emocional, é porque a pessoa realmente gosta de doce? Como é que funciona essa relação eu acho que hoje é o calcanhar de Aquiles da grande maioria das pessoas que fazem dieta, né? Que a pessoa fala assim, mas eu tenho problema com doce. Todo mundo fala isso, né? Já reparou? A pessoa chega pra falar comigo, não, Pet, é que o meu problema é o doce. Meu problema doce. Isso. Então tem sim, cara. É muito importante. São muitas coisas, né, nesse caso. São muitas coisas. É uma pergunta ampla demais. Mas a primeira coisa que a pessoa tem que fazer, quem tá assistindo aqui, né, é ela tentar entender o que é uma vontade. Algum momento na vida você já parou para poder colocar sobre prisma, ali por cima, se olhar por cima, o que é o conceito de uma vontade? Porque o que o pessoal quer, a gente está, né, numa era, numa sociedade que as pessoas não querem sentir. Elas não querem sentir. Tipo assim, Roberto, poxa, o meu problema, por exemplo, é a ansiedade. Aí você vai ver, ela não quer sentir ansiedade, porque aí ela come. Então eu não quero sentir ansiedade. Eu não quero sentir estresse. Porque a emoção é negativa, isso gera incômodo, então a pessoa não quer sentir. Mas ao mesmo tempo eu fico perguntando, é realista você, até mesmo tendo padrões, inclinações genéticas, o ambiente em que você vive no seu dia, as pressões que você vive, as obrigações, as imposições que você sofre diante de uma sociedade, aquela imposição de ter que ter sucesso, de ter que ser sempre acima da média, os seus sonhos envolvidos de vida que também estão presentes nesse mesmo pacote, ele bota os seus sonhos, bota todo esse contexto. Aí eu pergunto, no país mais ansioso do mundo, é realista, considerando todas essas variáveis, você não sentir ansiedade? Impossível, não tem como. Não tem como, né? Mas a gente fica aborrecido quando eu sinto a tal da ansiedade, porque eu não quero sentir ansiedade. A gente fala assim, poxa, eu quero tanto aprender a lidar com as emoções. Mas a pessoa não quer lidar é conviver. Exatamente. Todo dia, isso que é lidar. Ninguém quer lidar com a emoção, eu quero não sentir a emoção. Aí você usa um anestésico, né? Aí você anestesia ou na comida, ou no álcool, ou em outras drogas, enfim, né? Isso aí, de forma imediata, né? Quanto mais rápido, melhor. E aí, o mesmo acontece com a vontade. A pessoa, ela se aborrece com ela fica chateada com ela, porque ela sente a danada da vontade todo dia. Só que eu não quero, ela fica aborrecida por quê? Porque eu não quero sentir vontade. E aí as pessoas acabam usando outros meios, tudo bem por isso, tá? Por exemplo, questões de... Não sou contra, né, medicamento, mas tudo depende do contexto, ok? Espero que vocês estejam entendendo o que eu estou falando aqui. Tudo depende do contexto. Às vezes a pessoa não tem necessidade emocional de fazer a utilização de alguns medicamentos, mas às vezes ela, mesmo não tendo a necessidade emocional, ela vai lá e usa ali para não sentir vontade, tá? Para chegar no objetivo dela, só que ela não percebeu o seguinte, ela usou, emagreceu, só que ela esqueceu que ela impediu a ela mesma de desenvolver a habilidade de lidar com a presença da sua vontade. Ou seja, a gente não tem como acabar com a vontade, a gente tem que aprender a conviver com ela e a controlar essa vontade, né? Isso. É isso, ela vai estar sempre lá, né? Ela não vai diminuir essa vontade. Ela tem, sim, intensidades, a vontade vai estar lá, tá? Só que ela tem intensidades diferentes, tá? Ela pode ter intensidade diferente. Por exemplo, toda vez que você
rejeita uma emoção, ou bate de frente, ou vai de frente, a tendência ali é aumentar essa vontade. Então, como eu estava falando, o que é uma vontade? A vontade nada mais é do que um impulso elétrico, é uma energia que o seu cérebro ele envia para você, é uma energia com a finalidade de gerar ação de aproximação. Caraca, o que é isso, Roberto? O que você está falando aí? A vontade, ele energiza o seu corpo com a finalidade de gerar ação para eu me aproximar daquele objeto que eu vejo, que eu sinto que estou tendo vontade. Por quê? Qual é a finalidade dessa energia, desse movimento, desse comportamento? É ter recompensa. Eu só posso ter vontade, é uma energização de aproximação. Pô, tô com uma vontade enorme agora de fazer carinho nessa TV aqui agora. É uma coisa louca, né? O que passa pela cabeça do Roberto? Porque essa televisão é bonita, essa televisão. É bonita, cara. Pô, não tem... O pessoal tá vendo aqui essa TV, cara? Não, ainda não, porque o que acontece eu tenho que comprar uma terceira câmera ainda. E aí a terceira câmera vai pegar o podcast todo, né? Por enquanto a gente tá só em duas, que aí fica pra mim e fica pra você. Aí depois tem que comprar a câmera do geral aqui, né? Não, tranquilo. Ô, gente, tem uma TV muito bonita aqui, cara. Vocês precisam ver, entendeu? Aí, pô, mas tem uma vontade enorme aqui de fazer carinho. Pô, cara, que coisa louca. Nessa TV aqui. Só que, ou seja, né, eu tô querendo dizer o quê? O meu corpo ele foi energizado para eu me aproximar dessa TV, porque fazendo carinho nela, isso vai me gerar uma espécie de sensação emocional de recompensa. Serei recompensado. Ou seja, eu só posso ter uma vontade por doce se eu tenho a sensação de que aquele doce ele vai me dar uma recompensa, vai me gerar uma recompensa. Tá? Eu tenho vontade de fazer coisas que geram dor. E até um nível cerebral, pessoas se aproximam de se aproximar de certas dores, porque aquela dor gera prazer depois, no final. Tá? Tem gente, então, toda vontade é o fato de me aproximar de algo que vai me gerar alguma espécie de recompensa. Quando aquilo não é recompensador, eu tendo a diminuir a intensidade daquela minha vontade. E outra coisa que pode me fazer botar aquela vontade sob controle, infelizmente, é o afastamento. Por exemplo, você que está aqui me ouvindo, você tem o seu crush. Aquele seu crush que você sabe que ele não presta. Você sabe que ele não é bom para sua vida. Só que você não para de pensar nele, você não para de sentir vontade, seu corpo não para de estar energizado para ter um movimento, uma atitude de aproximação daquele rapaz lá que não serve para nada. A forma de você aprender a lidar com isso, né? Uma das formas de aprender a lidar com isso, às vezes, é se afastando. Porque quando eu me afasto um pouquinho, eu tenho controle, uma espécie de controle, que aquilo fica lá dentro de mim ainda, né? Mas às vezes, épocas da minha vida amortece, daqui a pouco vem algum gatilho de memória, eu lembro dele, né? Da pessoa ali. Aí resolve ligar. E lascou tudo, né? Porque eu me aproximei dele, foi recompensador aquela ligação, aí volta a intensidade da vontade lá em cima, né? E da mesma forma, às vezes, são com alguns certos alimentos na nossa vida. A gente vive uma ilusão, veja bem o que eu vou falar, hein? A gente vive uma ilusão que um dia eu terei total e absoluto controle sobre todos os alimentos que eu gosto e que tem um desenvolvimento, uma relação amorosa com aquele alimento. Só que isso é uma ilusão. Existem certos alimentos que você vai ter que aprender a lidar para sempre com esse tipo de relação que eu acabei de falar agora, vai ter que lidar para sempre com as suas vontades, com seus ímpetos, com o seu impulso, com aquele certo tipo de alimento. Se a pessoa tem essa inclinação já ali, por exemplo, nossa, eu amo determinado tipo de alimento, estrogonofe, né? Talvez você não chegue a tanto, mas tem gente que vai desenvolver uma verdadeira quase que obsessão ali, porque o papel daquela comida na vida dele é um papel muito importante, sabe? Vai que a vida dela é uma vida assim, muito escassa e aquela comida vai dar para ela muito prazer, muito carinho. Sinto que eu terei carinho com aquele alimento, sinto que terei uma companhia bacana. Então ela vai ter que aprender a lidar o resto da vida com aquela vontade dentro dela. Às vezes tentando se afastar um pouquinho para controlar. Só que às vezes ela não vai aguentar e vai lá comer, vai acabar tendo um episódio de exagero, né? Mas melhor ter, às vezes, um episódio de exagero, que é que eu falo pro pessoal, tudo é frequência e intensidade. Tudo. Às vezes eu vou ter um episódio de exagero. Às vezes eu, Roberto, posso ter um episódio de exagero alimentar, por exemplo, com chocolate. Mas, cara, a frequência com que isso acontece hoje nem se compara com o que acontecia
no passado. E se você tem um episódio desse, assim, sei lá, um por mês, não vai afetar a tua vida. É exatamente isso que eu queria falar. Porque não vai afetar a minha qualidade de vida. E tá tudo bem por isso. Agora, outra questão é quando eu tenho isso todo dia, não consigo lidar com os impulsos que existem dentro de mim. Tá, olha aqui, a galera tá perguntando aqui, tá no chat. Temos aqui ó, o Estudando Música aqui, ó. Como vencer a mente quando comemos por merecimento? Exemplo, vou comer hoje porque já fiz um ótimo trabalho. Eu acredito que essa técnica da vontade responde bem essa pergunta, né? Tem aqui a Josiane aqui, ó, colocou: Roberto, te acompanho e te admiro muito. Assisti sua live ontem à noite e agora estava fazendo minhas anotações aqui e acabei tendo a oportunidade de estar assistindo você agora. Muita gratidão. Que o nome legal. dela é Josiane aqui. Beijo, Josiane. Aqui que prazer Felipe ter você também, aqui. Ó, sensacional, sempre aprendo muito ouvindo o Roberto. E aqui temos o teu irmão agora. Irmão, te amo, uma pergunta. Sempre procuro um doce ao fim do dia, pois vejo o doce como um prêmio por ter cumprido todas as atividades diárias. Alguma dica para diminuir e todo fim de semana? Também é o doce por merecimento, né? Que ele tá falando ali, né? É verdade. Cara, é o seguinte, tratamento de irmão é o seguinte, vai tomar vergonha na cara, meu filho, porque você... Tô brincando, cara, tô brincando. Amo muito meu irmão, cara. Às vezes, quando a gente trata família, né? Mas meu irmão é um cara sensacional. De casa não faz milagre, não tem essa coisa? Cara, meu irmão é um exemplo, né? Um beijo pra ele é um exemplo, amo demais. Ele, a esposa, né, a Raíssa, nossa, amo demais. Mas assim, com relação a essa questão de merecimento, isso também é... Tipo, eu mereço, né? Hoje eu mereço, eu mereço. Mas eu acho que cai naquela coisa da vontade que você acabou de falar, né? O mereço tá ligado a essa vontade aí. De ser um gatilho. É um gatilho? Também, é um gatilho. É um instinto do cérebro, tá? Existem 2 tipos de merecimento. Pra quem sabe, você precisa entender isso. Existe um merecimento de compensação e um merecimento do mérito. Merecimento, eu sei que é redundante, mas é por aí. Por exemplo, merecimento de compensação é quando eu chego no final do dia e vou falar assim, olha o sistema. Existe um sistema primitivo do cérebro que é chamado esforço e recompensa. Tá? Por detrás desse comportamento de merecimento, tá esse sistema primitivo. Eu tô lá eu tô levando pro pessoal, achando que sou eu. Nossa, sou eu que tenho esse merecimento todo dia. Não é só você não. Todo cérebro humano, em proporções diferentes e contextos diferentes, ele é regido por esse sistema de esforço e recompensa. Ou seja, esforcei durante o dia, trabalhei durante o dia e à noite eu tenho o meu salário, né? O meu salário ali é a minha remuneração, que é a comida, a minha recompensa. Então isso tem a ver com o merecimento ligado à compensação. Agora tem o merecimento de mérito, que é aquela consciência, aquela perfeita consciência clara, com clareza do que verdadeiramente você merece nessa vida, cara. Sabe? Eu falo isso pra você, mulher que tá aí, que às vezes tem se deixado de lado pra cuidar de tantas coisas, mas vai deixando você sempre como uma opção em último lugar. E você vai sempre utilizando o merecimento de compensação, mas esquece também de refletir, e o que eu quero propor aqui é um equilíbrio entre esses 2 merecimentos. Todo mundo às vezes compensa. Todo mundo tem uma certa dosezinha ali de compensação, de comer alguma coisa ali. Mas o fato é que, e quando eu não penso nunca nesse merecimento aqui de mérito, o que realmente você merece ser feliz, você merece cumprir com seus propósitos, você merece ser coerente com aquilo que você deseja para a sua vida em termos de evolução, crescimento, você merece cuidar da sua saúde, merece acordar, se sentir energizada, merece ter uma avaliação positiva sobre você, um pensamento positivo sobre você, você merece se sentir bonita, você merece se sentir, disposta. Quantos merecimentos estão aí? Essa vida é curta, essa vida é única, e você tem, tudo isso está à sua disposição, esse merecimento é possível, está à sua disposição e você também precisa pensar nesse equilíbrio aí, né? Quanto tempo por dia você pensa nesse merecimento de compensação e quanto tempo por dia você também dedica do seu tempo, do seu precioso tempo, para pensar também no merecimento ligado ao seu mérito. Que isso? Porra, isso é demais, cara. Isso é demais. Tô até emocionado aqui. Tô emocionado. Roberto,
Eu vejo que tem muita gente que gosta de fazer compensações quando tem um episódio assim de comer exagerado. Isso é uma coisa ruim a se fazer? Por exemplo, sei lá, final de semana chutei o balde, então segunda eu vou me matar fazendo exercício, vou pular 2 refeições, vou pular o café da manhã. Isso dá um gatilho ruim, essa tentativa de compensação em relação ao episódio. Não o episódio compulsivo, mas o episódio de comer exagerado, ela pode ser uma coisa negativa no processo de consistência da dieta? Existe uma coisa chamado otimismo prejudicial. Cara, esse também é novo pra mim, esse eu não conhecia não. Tô aprendendo pra caramba aqui, cara. Porra, muito bom. Não, você tem que vir, a gente tem que combinar pra você vir aqui um sábado. A gente começa... Tipo, 11 horas da manhã, vai até as 5 da tarde fazendo podcast. Eu tenho muitas conversando aqui, tá passando o tempo, né? Isso. Eu tenho muitas dúvidas aí, muitas questões aí pra gente esclarecer com todo mundo aí. Bora. Mas Roberto, a gente tá aqui já o quê? 1h estamos aqui há 1h20 já batendo papo. 1h20, 1h20. Não, beleza, já estamos falando pra caramba aqui já, pô. Maneiro, legal. Então vamos... Como a gente está com tempo hoje, né? Infelizmente a gente está com horário. Faz essa palhinha final. Caminhar para o final, né? Caminhar para o final e aí depois a gente finaliza aqui para não tomar também. Porque você vai trabalhar hoje ainda, tem que atender, Rapaz, né? Tem atendimento. Tem atendimento, né? Gravação de curso. Isso. Não. Então vamos lá. Mas, vamos combinar um sábado. Bora, vamos. Sábado assim, tipo, rave de podcast, assim. Maratonar, né? Isso, maratonar. Sim. Mas, assim, de forma bem rápida, né? O que é esse otimismo ali prejudicial? Eu tenho a sensação do seguinte, cara, eu vou comer muito agora, mas amanhã eu dou um jeito. Amanhã eu vou comer, vou acabar com tudo que agora, eu vou comer tudo que eu quiser, dane-se o mundo, vou me entregar pro prazer, sabe, totalmente, sem pensar se o mundo vai acabar amanhã. Vai que o mundo vai acabar amanhã, né? Então vou comer muito aqui hoje e amanhã eu vou compensar. Amanhã vai tudo dar certo. Amanhã eu compenso, sabe? E aí, o que acontece com esse ciclo? Vai virando um ciclo. Aí no dia seguinte, ela pensa que para compensar, porque não é só voltar ao normal, ela tem que voltar a compensar rápido. Olha o padrão de ansiedade já sendo manifestado no comportamento da pessoa. Então ela tem que compensar rápido. Para compensar rápido, porque ela tem dentro dela um grande medo de engordar, um medo de que as pessoas observem e olhem que ela está mais inchada. Ela cultiva dentro dela, inclusive, grande parte dos transtornos alimentares. Quase todos os transtornos alimentares, eles têm no fundo deles o medo irracional de engordar. Tá? Existe um medo irracional de engordar. Então aquela pessoa movida por esse sentimento, medo irracional de engordar, ela vai ter um comportamento compensatório. Esse comportamento compensatório tem a finalidade de proteger ela desse medo que ela tem de engordar. Então, para não engordar, ela vai achar que ela vai ter que fazer 2 horas de academia no dia seguinte. E aí, no outro dia, aí ela vai, além de fazer 2 horas de academia, ela vai para o jejum intermitente. E desculpe falar, não estou falando do jejum intermitente, eu respeito todo mundo, todas as vertentes. Mas tem gente que usa o jejum intermitente, ao invés de ser uma estratégia realmente científica, saudável, tem gente que usa o jejum intermitente como um mecanismo de compensação pelos exageros alimentares que ela faz e que ela tem, às vezes, toda noite. Aí ela tem à noite um exagero, come alimentos hipercalóricos, aí passa o resto do dia não comendo nada, usando isso, né, como para poder aliviar a culpa dela também, usando como um mecanismo para aliviar a culpa. Então, não estou criticando nada do jejum intermitente, estou falando do comportamento e do modo como nós usamos ali essa estratégia, né? E aí a pessoa ela vai lidando com isso, aí quando ela percebeu que deu certo, nossa, olha, passei 2 horas na academia, não comi nada o dia todo, olha o esforço e recompensa. Me esforcei, pá, veio a recompensa, não engordei tanto assim, ela foi se pesar, o número não mudou muito. Ela, é isso. O aprendizado rolou naquele exato momento ali. Vou fazer final de semana de novo. Agora eu posso... Então isso significa que eu posso comer muito, exageradamente. Isso tudo rolando debaixo do mar, tá?
não muito bem na consciência que a gente falou ali. Lá naquele cérebro basal, né? Naquele instinto de sobrevivência ali, né? Armazenando lá no subconsciente do subconsciente. Exatamente isso. Aí ela falou, então, ligou, ela fez a associação, ela foi condicionada naquele exato momento ali. E aquele comportamento vai passar a dominar ela, sabe? Então é muito importante, cara, porque isso não é saudável, sabe? Não faz bem, não é saudável esse tipo de comportamento compensatório. Inclusive, é muito conhecido esse tipo de comportamento no que a gente chama de comer transtornado. Tem gente que sofre do comer transtornado, que é exatamente isso, essa vida de compensações, tomar laxante, passar horas na academia, a pessoa obcecada pela caloria o tempo todo, com tudo na vida dela, a questão emagrecimento vira o centro da vida dela, tudo que ela come, ela tá pensando se aquilo engorda ou emagrece, classificando alimentos como bom ou ruim, permitido ou proibido, e aquilo vira um transtorno, uma obsessão, não consegue viver a vida de forma leve, porque tá aquilo lá, sabe, rígido, inflexível, toda hora na mente dela, que ela não tem controle. Eu sempre falo isso em consulta, né, porque o cliente, ele quer saber, né, ele chega pra mim e fala, Pet, quantas refeições livres eu posso fazer por semana? Eu falei, olha, não sou eu que decido isso. Legal. Se você vai fazer 1, 2, 10, eu acredito que... Eu acredito, o lance do nome do podcast, né, que todo mundo fala assim, porra, como assim? A vida é um caos? É porque isso é meio que uma afirmação que a vida é um caos, né? E tá tudo bem, porque... então, assim, olha, dieta não é uma coisa linear que você vai fazer assim. Então, vai ter dia que você vai fazer assim, vai ter dia assim. Então, assim... E se você não entender que esse é o normal de fazer uma dieta e esse que é o normal da vida, você vai ficar com essa culpa, vai ficar com essa frustração. Então, eu explico para a pessoa que não existe essa coisa de refeição livre. Não sou eu que dou essa conta. Não, porque você só pode fazer 2. Se eu automaticamente no nosso sistema nervoso central, no nosso cérebro, fala assim, olha, você só pode fazer 2. Se eu atingir a meta, eu vou dobrar a meta. Se eu atingir a meta, eu vou dobrar a meta. Isso, esse é o pensamento que automaticamente a gente tem, né, em relação a essa parada. Robertão, eu queria falar para você deixar uma mensagem final aí pros nossos... para as pessoas que estão assistindo aqui no YouTube, que vão assistir no YouTube, né, depois, e também para o pessoal que vai ouvir depois no Spotify. Sobre tudo o que você quiser buscar na vida, ao invés de você querer buscar somente ser forte, busque ser firme. Para mim, mais importante do que ser forte é você buscar ser firme. Por quê? Quem é forte faz força. E fazer força, uma hora cansa. Fazer força o tempo todo, uma hora esgota. Mas quando alguém é firme, como por exemplo uma árvore firme, ela tem raiz solidificada, forte. E raiz é o nosso propósito, raiz é o motivo pelo qual eu estou aqui, vivendo. Tenho a clareza do porquê que eu quero o que eu quero na minha vida. Quando eu sou firme, vem a ventania, vem a tempestade, vem a inundação, vem os problemas da vida, as dificuldades da vida, mas eu permaneço lá, firme no meu propósito, firme no meu objetivo. A grande habilidade que eu quero trazer, isso para mim é inovador, todo mundo tem que ouvir isso, cara. Isso que eu tô falando agora, as pessoas precisam ouvir isso. A gente precisa trocar essa mentalidade, porque tá cheio de gente querendo ser forte o tempo todo por aí, mas com efeitos colaterais grandiosos de ansiedade, de doenças, cada vez mais explodindo nesse mundo tão moderno, onde se acreditou que a felicidade viria pelo conforto. Estamos lidando cada vez mais com pessoas que estão cheias de conforto, mas que não conseguem lidar com nenhuma tempestade ou problema ali da vida. Sobre tudo que você queira buscar, aprenda a ser firme. Como aprender a ser firme? Na prática, né? Seja firme. Aprender a ser firme é entender o milagre do apesar de. O que é o milagre do apesar de? Apesar de estar desanimado, eu vou continuar no meu propósito. Apesar de estar com vontade de desistir, eu vou continuar no meu propósito. Apesar de estar triste, eu vou continuar. Apesar de ter falhado, eu vou continuar. Apesar de ter passado o final de semana inteira, comi 3 pratos de estrogonofe direto, eu vou continuar ali no meu objetivo, sabe? Eu vou perseverar, vou voltar na próxima refeição, eu vou... Sabe? Esse movimento de não é recomeçar
como eu sempre falo. E eu vou deixar essa máxima, essa aqui é a marca minha, né? Sempre falo pro pessoal, não é recomeçar. É muito bonito, é filosófico chegar e falar, todo dia é um recomeço, todo dia é um recomeço. Só que às vezes recomeçar todo dia, toda hora, aquela sensação de voltar a estaca zero e voltar de novo, voltar a estaca zero, sabe? Destruir todos os tijolinhos que estão aqui, vou ter que fazer todo tijolinho. Então, isso às vezes é um saco, cara. Então não é recomeçar, é continuar. Eu preciso na minha vida aprender, mesmo depois de falhar, a continuar. E a minha maior manifestação de firmeza que eu posso buscar na minha vida é aprender esse milagre do continuar apesar dos problemas que estão aí. Eu sei que você está me ouvindo, sua vida não está lisinha, sua vida não está tranquila, tá um mar de rosas, você está cheio de problema, cara, você está cheio de situação acontecendo na sua vida aqui. Então eu quero te incentivar a você aprender esse ato de firmeza, a continuar no seu propósito, não desistindo, apesar de tudo aí que você está vivendo. Eu acho que o milagre da vida é isso, essa é a minha mensagem para você. Caraca, isso é todo. Foi todo o sentido do A Vida é um Caos, cara. Tu falou agora. Você descreveu o nome do podcast, cara. É exatamente isso, cara. O significado do podcast é exatamente isso. Tu fez um. Cara, fiquei até arrepiado. Fiquei arrepiado aqui, galera. Ó, todo arrepiado aqui. Realmente fiquei, porra, foi profundo demais. Robertão, cara. Muito bom, cara, muito obrigado. Prazer. Foi um prazerzão. É a primeira vez que eu entrevisto alguém, né? Que eu chamo aqui. Alguém que não era um amigo, assim, muito que eu não conhecia já há milhões de anos. A gente se conheceu pessoalmente hoje, né? A gente tinha trocado uma ideia ali pelo direct e pelo WhatsApp ali e tudo mais. Mas, cara, que felicidade. Porra, obrigado. E vamos marcar a Rave podcast. Muito bom. É muito bom. Pra mim também, cara. Prazer. Não, pô, obrigado mesmo. Obrigado. Então, pessoal, é isso aí. Finalizamos mais um episódio do podcast A Vida é um Caos, que você confere aqui no YouTube. Tem corte, tem corte do podcast A Vida é um Caos pra tudo quanto é rede social aí, Instagram, Facebook, Kawaii e TikTok também. E se você colocar A Vida é um Caos, você vai achar, em algum momento você vai achar lá o perfil do podcast A Vida é um Caos, e também no Spotify. Para você que está no Spotify, terão vários links aí, inclusive para comprar aí o curso que vai fechar já, né? Que é o curso do Roberto. Vamos fazer o seguinte, quem vier aqui, né, pela Vida é um Caos, avisa que a gente vai dar aí uma condição especial só para você. Que isso, aí eu vi vantagem, pô. Quem vier pela Vida é um Caos... A pessoa veio daqui a um mês, conheceu daqui a um mês, 2 meses, avisa, vim lá da Vida é um Caos. A gente vai dar uma condição especial a você. Então, combinadíssimo, então. Pô, valeu, então. Beleza. É isso, Roberto. Obrigado, pessoal, a todos vocês que ficaram mais episódio. E sábado agora, teremos mais Vida é um Caos também, com o meu amigo Gil Gabriel, que é um estudante de medicina fantástico, faz um trabalho incrível na rede social, e também o Dr. Bruno Matias, que é dermatologista. Então aqui é um podcast de saúde que a gente vai trazer, vou trazer todo mundo aqui, pessoal. É isso aí, vamos lá. Obrigado, valeu! Deixa eu fechar aqui.